É, glória a Deus, pois o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso, povo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Graças a Deus. Olha, a palavra de Deus irá falar ao nosso coração, né? Eu quero falar hoje a respeito da fé, né? Não apenas da fé, mas nós temos na Bíblia Sagrada três fé existentes, né? Nós precisamos saber. Se você não sabia, você vai descobrir hoje, nessa live poderosa. Olha o que Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, fala para nós, é muito forte. Diz assim a palavra de Deus: ora, olha lá, poderosa palavra, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou premiador daquele que o busca. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, Jesus nos explicando o que é fé. Nós começamos a aprender com Abraão, que foi o nosso pai na fé, que não foi justificado pela obra, mas sim pela fé. Nesse mesmo texto sagrado, meus irmãos, capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia vai nos falar que Abraão, ele ofereceu Isaque, acreditando por fé, pela fé, que se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para fazer Isaque ressuscitar dentre os mortos. Então, por isso que Abraão foi justificado pela fé, porque ele acreditou: se eu matar Isaque, Deus é poderoso para ressuscitar Isaque. Olha que forte. E agora nós nos encontramos no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso 6, onde a Bíblia Sagrada vai falar a seguinte expressão: ora, sem fé, né? Não é ter sem fé, não, é sem nenhuma fé. Se não tiver fé, não podemos agradar a Deus. E nós sabemos, meus irmãos, quando falamos em agradar, que nós só conseguimos chamar a atenção de Deus, só conseguimos que Deus volte a atenção para nós, se nós agradarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe aí, um abraço para o nosso irmão Francimar, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu falar para você algo. A fé, ela é invisível, mas ela é real. A fé nós podemos se comparar como o vento, certo? Que nós não vê, que nós não conseguimos apalpar, mas conseguimos sentir. Nós conseguimos sentir, meus irmãos. E nós conseguimos perceber que a fé é importante. Ô amor, a Ângela está ligando para você aqui, ó. A fé é importante. Sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus, porque a fé faz com que nós tenhamos certeza, entendeu? E quando nós não temos fé, nós duvidamos. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus andando por cima das águas, a terceira ou quarta vigília da noite, Pedro, os discípulos se assustaram
e disseram: é um fantasma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu. Então mexeu com a fé deles, porque Pedro disse assim: se és tu mesmo, Senhor. Olha a dúvida, eles não creram que era Jesus. Se és tu mesmo, Senhor, permite, ordena que eu vá ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a Pedro, disse assim: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas. Pedro andou, está escrito. Ele vai ter com Jesus por cima das águas. Dá o primeiro, segundo, terceiro passo. E quando ele olha para a tempestade, quando ele olha para as lutas, quando ele olha para o vento contrário, ele agora duvidou e começou agora a afundar nas águas. E Jesus pega Pedro, que ele clama: socorre, Senhor, que eu pereço. Então significa, se o homem não tem fé, ele perece, porque a fé é o alicerce dele. Pedro estava andando sobre as águas com a fé em Jesus Cristo, mas quando ele perde a fé, ele perde também o alicerce. Olha Deus falando aí. Deus está falando com pessoas que estão nessa live hoje, que a nossa fé, que é o nosso alicerce, não podemos perder nossa fé. Se você observar, Jesus pega na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé. Não era que ele não tinha nenhuma fé, homem de pequena fé, por que duvidasse? Tem até uma brincadeira que fala que o discípulo que foi comparado com uma chaleira, né? Um bulho, e coloca Pedro de pouca fé. Não, mas na verdade Jesus está falando pequena fé. Diz: por que duvidasse? Repreendeu Pedro, meus irmãos. Porque Jesus repreendeu Pedro? Porque Jesus não se agrada de um servo, de uma serva que tem uma fé duvidante, uma fé que sobe, que desce, uma fé que não tem um equilíbrio, uma fé que fica oscilando. Uma hora Jesus te salva, outra hora não te salva, uma hora você pode conseguir, outra você não pode conseguir. Então é uma fé falida. Então a primeira fé que eu quero falar para você é a fé natural. Todo ser humano que nasce, ele nasce crendo em alguma coisa. Então ele tem fé. Ele tem fé. O católico, o budista, o teísta, todos têm fé naquilo que ele crê. Só que a fé perfeita é a fé quando ela é colocada ou depositada em Jesus de Nazaré. Aí sim. A segunda fé é o dom da fé, que está na galeria, lá em 1 Coríntios capítulo 12. O dom da fé. Para que essa fé, pastor? É o dom da fé para operar milagre. Para operar milagre. O dom da fé. E essa fé de Hebreus, capítulo 11, é a fé suprema. Sim, a fé suprema. A fé em Cristo Jesus. Que fé é essa, pastor? Se chama fé salvítica. Aqueles que creram em Jesus para salvação, meus irmãos. Glória a Deus. Aqueles que creram em Jesus para salvação. Então, você precisa exercitar ou exercer a sua fé, acreditar. Por isso que muitos não têm recebido as benevolência de Deus, as benignidades, a bondade, o milagre. Vamos ser mais popular: o milagre, a providência, porque é uma fé falida. Você, irmão, que prega que Deus pode libertar o cachaceiro, mas não acredita que Ele pode fazer um milagre no meio da tua família, libertar da tua família da cachaça. É uma fé falida. Você acredita que Deus pode mudar a vida de um presidiário de fora, de alguém, mas não acredita que pode mudar a vida do presidiário da tua família. Isso é uma fé falida. Porque Abraão,
Ele foi exemplo nisso. Ele acreditou no seu filho Isaque, disse assim: eu vou matar ele, mas Deus vai ressuscitar ele. Meu Deus do céu. Eu vou ler para você não pensar que foi história, certo? Hebreus capítulo de número 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado para obedecer, indo para um lugar que ainda não tinha visto, né? E que ia receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Meu Deus. Pela fé habitou, né, nas promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Olha aqui o versículo de número deixa eu ver aqui, 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos trazer ele de volta. Meu Deus do céu. Irmão, Deus me enviou aqui nessa live. Deus, eu posso falar sem medo, sem dúvida. Olha nos meus olhos, olha no meu semblante, se eu tenho alguma dúvida. Deus me enviou aqui nessa live para dizer para você que é tempo de exercer a fé. É tempo de ver o invisível, de acreditar no invisível. É tempo de acreditar, meus irmãos, na imortalidade em Jesus Cristo. É tempo de você saber que nós somos co-herdeiros de uma herança. O Senhor está preparando lá em cima uma pátria sagrada e somos, meus irmãos, somos herdeiros desta promessa. Somos herdeiros desta promessa. Então preste atenção, a fé é o firme fundamento, ou alicerce das coisas que eu não vejo, mas é a prova das coisas que eu espero mesmo sem ver. Então é por isso, se você não entender o que é fé, se você não entender como que eu posso acrescentar, os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, acrescenta a nossa fé. Os discípulos pedindo a Deus. Aí Deus permitiu a tempestade. Vai lá, a tempestade no barco lá. E Jesus dormindo na polpa do barco. Eles não pediram para aumentar a fé. Ou seja, Deus enviará o elemento que operará ou que acrescentará a tua fé. Qual é, pastor? É a prova. Meu Deus do céu. Qual é, pastor? É a prova. É na prova que a tua fé é exercida, é aumentada, acrescentada e aperfeiçoada em Jesus. Meu Deus, só quem está morto para não sentir a presença de Deus com essa palavra. É na prova. Então, quando você está bem com Cristo, louvando a Deus, dizendo: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, está cantando, dizendo que quer estar com Jesus quando a luta se trava. Aí depois não entende. Você não cantou? Você não falou que quer estar com Jesus quando a luta se travar? Aí quando a luta se trava, para Deus aumentar a tua fé, para tu exercer a tua fé, você agora corre o risco de ser reprovado. Eu não acredito que eu vou vencer. Então você está falando para Deus: a minha fé não alcança que eu vou vencer não, Jesus. Seja sincero. Mesmo que você não tenha fé, fala para Deus. Como o homem, olha que palavra, lá em Marcos, um homem, capítulo 7, fala que um homem que tem um filho lunático, que uma hora caía na água, outra hora caía no fogo, que dava ataque de epilepsia, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Jesus desce do monte, olhou para o homem e disse assim: tu crê? E o homem falou assim: Senhor, eu não tenho fé. O homem, olha que lindo, foi sincero. O homem disse assim: ajuda na minha incredulidade, Jesus. O homem pediu ajuda para Jesus. Me ajuda na minha incredulidade. Glória a Deus. Aí Jesus falou assim: rapaz, agora o milagre não depende dele não.
O milagre depende de mim. E dizendo, dependendo de Jesus, o milagre foi feito. A Bíblia diz que o moço caiu por terra endemoniado. Satanás saiu da vida daquele jovem. Ele convulsionava na terra. De repente Jesus levanta o jovem e restitui ao seu pai. Olha aí, ó. Mas o pior, meus irmãos, que tem gente que não tem fé e não assume isso. Tem gente que não acredita e não assume isso. Tem pessoas que não têm fé. Você crê, mas creio. Só mentira, está saindo de boca para fora. O coração está falando, não vai acontecer, não vai acontecer. Sabe, um dia eu estava expulsando um demônio. Aí eu falei assim com Jesus: Senhor, opera um sinal aqui para os irmãos crer. Para os irmãos crer. Aí Jesus falou assim: é contigo, meu servo. Vai, o que você pedir vai ser feito. Eu falei: vai descer um anjo aqui agora e vai começar a puxar as pernas dessa mulher. Quando eu olho ao redor, irmão, meu Deus do céu, a maioria, amém, amém, mas Deus mostrava para mim o coração, dizendo assim: não vai, não vai. E agora? Porque pela incredulidade Jesus foi impedido de operar em Nazaré. Pela incredulidade Jesus, ele chorou. Lá em João capítulo de número 11, versículo 35, Jesus não chorou pela morte de Lázaro, não. A Bíblia diz que Jesus chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas. Daquelas pessoas. Jesus chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas. Irmão, eu não quero me exaltar porque eu sou um miserável pecador alcançado por Jesus. Mas palavra viva, igual a IPLC, está raro, meus irmãos. Está raro. Se eu fosse você, eu me alimentava bem. Porque esse alimento está vindo do Espírito para a tua alma. Jesus nos trouxe hoje aqui para falar para você que sem fé é impossível agradar a Deus. E resposta para muita gente que pediu: pastor, eu pedi resposta a Deus, por que eu não estou conseguindo? Jesus está falando: acredita, creia, começa a exercer a sua fé, repreenda a tua incredulidade. Falei: incredulidade da minha vida não. Começa, aos olhos humanos pode até ser loucura, mas começa a falar contigo mesmo, fala assim: ei, eu acredito, Jesus vai fazer um milagre. Fé é acreditar naquilo que não está vendo. Glória a Jesus. É acreditar naquilo que não está vendo. Glória a Deus. Nosso irmão Paulo Júlio, eu senti muita falta dessas orações do meu dia. É verdade, eu recebendo inúmeras mensagens dos irmãos. Não para não, pastor. Mas na verdade eu não parei, foi só dificuldade da internet, né, que nós mudou. Mas nós estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. A sua fé vai ser exercida. Olha, meus irmãos, eu vou falar algo que Deus está me falando agora, neste momento. E é profético, é profético. Deus está falando para mim, nessa tarde gloriosa, que portas se abrirão, que curas chegarão. Por quê, pastor? Porque hoje a chave do entendimento sobre a fé chegou nas suas mãos, meus irmãos. Chegou nas suas mãos. O porquê que Satanás quer abalar a fé do crente? Porque ele sabe que o crente sem fé não recebe, que o crente sem fé não agrada a Deus, que o crente sem fé vai começar a pecar, vai começar a fazer coisa errada. E por que que Jesus quer exercitar, acender, abrasar a fé do crente? Porque Jesus sabe que um crente cheio de fé, ele entra no presídio, na casa de recuperação, ele entra na maçonaria, na macumbaria, ele entra onde Jesus mandar, porque está cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Está cheio de fé. Aleluia. Nossa irmã Marlene, eu e meus filhos estamos ouvindo, glória a Jesus. Então seja cheio de fé nessa tarde. Por que que Jesus dizia, meus irmãos, preste atenção: tu crês que eu posso fazer isso? Aí a pessoa falava para Jesus, olhando em Jesus, falava assim: eu creio, Senhor. Jesus nem orava, falava assim: está curado, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Vai em paz e ser curado desse mal. Ei, o crente cheio de fé em Jesus,
cheio de fé em Jesus, ele alcança a vitória. Glória a Deus. Cheio de fé em Jesus. Irmãos, tem pessoas, pastor, como que eu sei que eu tenho fé, pastor? Mostrando. A fé, ela é mostrada pelas obras. Abraão creu que ia oferecer Isaac e Jesus ia ressuscitar, mas ele deu Isaac. Não existe essa fé. Abraão diz assim, eu acredito, Jesus, mas não pode ser um servo meu, não? Não pode, não. É o seu filho, Abraão, que eu quero. Me dá ele, é o seu filho. Então a fé vem acompanhado da manifestação das obras. Das obras. Glória a Deus. Então a fé sem as obras, ela é o que? Morta. Morta. Por isso eu creio que Jesus me salva. Eu também opero nas obras, falando que Jesus salva os outros também. Entendeu, meus irmãos? Não existe fé dentro de quatro paredes. Eu acredito que Jesus, ele salva. Está anunciando Jesus? Pastor, eu trabalho. Pastor, eu sou ocupado. Mas tem três tipos de oportunidade, ou de forma. Três formas de você fazer a obra. Se eu não posso ir, eu acredito que se eu ofertar ou dizimar naquele ministério, o ministério vai. Eu estou acreditando, eu estou imperando a minha fé. Aqui, ó. Se eu não estou desempregado, então eu posso orar. Jesus, eu não posso ir porque eu tenho dificuldade, mas eu posso orar. Ei, não tem desculpa para quem acredita. Se nós acreditamos, nós se movimentamos, damos o nosso jeito, mas Jesus é glorificado pela fé. Caso contrário, Hebreu capítulo de número 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu posso receber algo de Deus se eu não estiver agradando a Ele, meus irmãos? Glória a Deus. Olha aqui, irmã, que lindo lá. Pastor Francisco, estou com a caixa de som aberta para toda a vizinhança ouvir também, glória. Louvado seja Deus. Olha aí, ó. Isso aí, o que a irmã está fazendo aí é fé. Ela não vai, isso aos olhos humanos é um ato de loucura. Não, é fé. Porque já que ela não pode ter o dom da palavra, não pode ter o dom da eloquência, e Deus assim me deu por misericórdia, bondade, então ela está fazendo nas ondas sonoras chegar na vizinhança. E pode acreditar que Deus vai abençoar os vizinhos. Pode acreditar que o Espírito Santo vai abençoar, vai repreender espírito de morte nessa rua, espírito de suicídio nessas casas, vai repreender espírito imundo da depressão. Por quê? Porque daqui está emanando poder, unção. Porque nós estamos dentro da palavra. Nós não viemos aqui falar de pastor A, de pastor B. Nós não viemos aqui falar de vizinho. Nós viemos aqui falar de Jesus. Viemos aqui clamar por Jesus. E a palavra é essa: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Salmo, ou seja, Isaías 60, verso 1. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas pelo quê? Pela sua fé. Glória a Deus. Nós chegamos agora, meus irmãos, ao horário específico, o horário da oração, 12h30. Eu quero que você faça o seu pedido de oração, e eu vou estar apresentando aqui, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos estar apresentando